Olha, o que a gente tem trazido nesses últimos tempos aqui dentro do Bom Dia, que tem sido uma referência muito positiva para dentro do nosso programa, é que toda quarta-feira a gente tem o Jex aqui trazendo dicas de oratória, mas dicas também para você perceber que através de grandes escritores que se especializaram, se profissionalizaram, eles trouxeram muito conhecimento para ajudar mais ainda você na comunicação. E hoje o Jex, que é professor de oratória, ele traz uma dica super interessante de um livro que se chama Livro Persuasão. Né? Como você usar, na verdade, essa parte retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional e você se dar muito bem. É claro que todas as vezes que a gente vem com o Jex trazendo essas informações, elas enriquecem ainda mais a sua busca pelo livro que tem a ver com o que você quer tanto, o entendimento, porque ele já dá sacada, gente, que ninguém dá. Ele dá algumas dicas, já te faz causar uma curiosidade de querer ler esse livro e querer aprender mais. Mas só com as dicas que ele dá, já te leva para uma visão totalmente diferenciada de que se comunicar bem envolve muito mais do que apenas falar. Não é isso, Jex? Bom dia! Bom dia, Vanusa. Que bom estar aqui mais uma vez. Toda quarta nós temos esse encontro marcado com todos vocês da TV O Dia para falarmos sobre best-sellers mundiais. Eu sempre trago livros que vão fazer com que você se torne um profissional melhor. E hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Persuasão, da autora Maitê Carvalho. É um livro sensacional que fala como que nós podemos nos tornarmos protagonistas. Você quer ser uma pessoa influenciadora ou você quer ser apenas influenciável pelos outros? É muito importante que você entenda o poder da persuasão. Vamos para a primeira frase aqui da autora, e quando ela fala sobre isso, ela diz que persuadir não é vencer uma batalha, é construir uma ponte. Você vai conseguir não manipular, você vai conseguir convencer as pessoas sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você vende, sobre um produto, um serviço, sobre você. Toda vez que você quer persuadir, você tem muito mais a oferecer a partir do momento que você realmente sabe, com confiança e segurança, falar sobre aquilo. E tem muita gente que às vezes não sabe falar nem sobre ela, nem sobre o seu produto, nem sobre o seu serviço. Como é que vai conseguir persuadir? Mas não é uma batalha, é exatamente uma ponte para que a outra pessoa entenda. Nossa, que interessante, me fale mais desse livro, me fale mais desse produto, me fale mais do seu serviço. Gostei da forma como você falou, eu quero mais. É aquele desejo de querer mais, pela forma como você fala. Vamos para as dicas? O livro nos diz o seguinte: o que é essa persuasão? Tudo que fala de persuasão é a maneira como você vai passar a sua mensagem, a forma como você passa, ou seja, a entonação, porque não é o que você diz, é como você diz. E também qual é o perfil daquela pessoa que você vai persuadir. Ou seja, é a mensagem certa, dito do jeito certo e não da forma errada. Então você vai aprender a persuadir na hora de negociar, de liderar e também de viver o dia a dia com todas as pessoas ao seu redor. Você vai ter que persuadir o seu marido para convencê-lo a comprar alguma coisa, ou fazer determinada coisa, ou a sua esposa para fazer alguma coisa, seu namorado, seu colega de trabalho. Em todos os momentos a gente precisa da persuasão. Por isso que é uma técnica, é uma habilidade. Vamos para mais dicas. No livro ela fala também que existem 6 princípios da persuasão, que é o da reciprocidade, da credibilidade, da escassez, da coerência, da prova social e da afinidade. Quando a gente fala de reciprocidade, dê antes de pedir. Ou seja, quem recebe sente aquele impulso natural de retribuir de uma maneira muito natural. Mas não é fazendo alguma coisa esperando algo em troca. É você realmente antecipar algo para que a pessoa perceba. Nossa, que pessoa interessante. Se você é vendedor, faça isso. Você já deve ter visto, antigamente as pessoas vendiam perfumes e elas davam ali uma amostra. Ali é um princípio da reciprocidade. Muitas vezes a pessoa gosta tanto, fala, vou comprar, gostei. Mas tem que ter credibilidade. Não adianta você querer comprar alguma coisa se você não passa essa autoridade, se você não gosta do produto ou do serviço, ou até mesmo daquela pessoa. E escassez é quando você percebe aquele valor que aumenta quando tem uma limitação. Mas aí você vai dizer assim, olha, só tem 5 unidades, ou faltam 3 dias. É um princípio da escassez. Mas isso feito de maneira verdadeira, porque se a pessoa descobre que você está mentindo, ela também não vai mais comprar com você. Você tem que ter muita coerência. Por isso que eu falo muito, de você ter um compromisso. Ontem mesmo eu falei nas redes sociais sobre isso. Se você promete,
tem que cumprir, porque senão você perde totalmente a sua credibilidade. Você também tem que ter uma prova social, ou seja, quem são as pessoas que já compraram com você, que já utilizaram do seu serviço? Elas podem fazer algum depoimento, dizer o quanto que você é bom, o seu produto, o seu serviço, ou o quanto que você também é um bom profissional. Isso pode ser feito nas redes sociais, pode ser feito até mesmo numa entrevista, ou a gravação de um vídeo, ou através de uma mensagem. Tudo isso ajuda para que as outras pessoas consigam entender, ela me persuadiu, consegui gostar desse produto porque eu vi outras pessoas falando tão bem desse profissional, desse serviço ou desse produto. E por último, afinidade. As pessoas só compram de quem elas gostam. Se não tem conexão, se não tem uma afinidade, elas não vão comprar. Principalmente daquela pessoa que é antipática, chata, que fica empurrando, querendo manipular. Você já percebe logo, não quero fazer negócio com essa pessoa porque eu não gostei da forma como ela quis me persuadir, ou seja, me manipular. Existe essa diferença. Vamos para mais dicas. Depois disso, é importante que você aprenda a contar boas histórias. Ou seja, essa história tem um contexto? Ela pode ter algum conflito, mostrando a dor real. Por exemplo, eu trabalho com oratória. Quem me procura tem timidez, muitas vezes se sente angustiado na hora de fazer uma apresentação, mas não existe coisa melhor da virada. Fazer um curso, uma mentoria e aquela pessoa conseguir se sair muito bem. E aí o resultado é o melhor possível. Como é que eu vou conseguir convencer a pessoa? Mostrando o resultado, que ela participou de um curso, utilizou um produto, ela gostou, ela aprovou e melhorou de vida ou fez com que ela se sentisse melhor. Aí sim eu vou conseguir convencer outras pessoas a utilizar o meu produto ou o meu serviço. Isso em qualquer área, não é só falando de curso de oratória, não. Em qualquer coisa que você faça. Se você é um empreendedor, você trabalha com bolos, se as pessoas não gostam daquilo que você faz, como é que elas vão indicar para as outras? Sabe aquele ditado de boca em boca? A pessoa gostou? Hoje em dia, você pode utilizar a expressão de post em post. Ela gostou, ela postou, vai postar para outros amigos e vai compartilhar com outras mais. Agora, o ruim é quando você faz uma coisa mal feita e aí é compartilhado com milhares e milhares de pessoas. Por isso que você tem que usar o poder da persuasão, mas com autenticidade e verdade. As próximas dicas aqui do livro, ele fala também do corpo fala. E o seu corpo, ele vai falar antes mesmo de você. 93% da sua comunicação é o não verbal. Como é que eu vou conseguir persuadir falando dessa maneira, com meus gestos assim, sem mostrar segurança, confiança? Tudo isso é muito importante. O seu contato visual, os gestos que você deve ter com a mão, o seu tom de voz. A gente fala muito isso nos cursos, nas palestras, nas mentorias. Toda quarta eu falo de algum livro que também fala sobre isso. Então a sua postura, o seu corpo, ele não só fala, como ele também grita. Ou seja, você vai expressar tudo. Se você está feliz, está zangado, se realmente você quer só vender, ou se você está se conectando ali. A gente falou na semana passada do rapport, da conexão, da sintonia. Se a outra pessoa, ela gostou de você, criou uma sintonia, ela vai fechar com você, ela vai conseguir fazer uma amizade, uma parceria, um negócio, porque você foi verdadeiro, você demonstrou isso não só na fala, mas também na sua expressão corporal, porque tem que ter essa coerência. Se você fala uma coisa e seu corpo diz outra, não vai bater, não vai ter persuasão. Nas próximas dicas, ela fala também sobre a questão de dicas para o dia a dia. Você pode usar isso começando com uma pergunta, chamando a pessoa pelo nome. As pessoas amam que você a chama, ou pelo nome ou pelo apelido, do jeito que elas gostam de ser chamadas. Use o espelhamento, ou seja, reproduz às vezes alguma postura, um tom de voz. Imagina você conversar com alguém que ela fala muito rápido e você é uma pessoa bem devagar. Não vai ter muita sintonia. Tem gente assim. Antes de convencer, diga, olha, eu entendo seu ponto de vista. As pessoas vão dizer assim, não, é muito caro, não dá para mim agora. Você tem que convencer essa pessoa através do seu poder de persuasão. Por isso que eu estou falando das técnicas, mas existem cursos para isso. Ofereça sempre escolhas, mas não imposição. Você tem que comprar, você tem que fazer. Se você não fizer, vai acontecer isso. Não ameace. Como é que você vai conseguir persuadir alguém ameaçando as pessoas? Conte sempre histórias, apresente evidências, as provas sociais, os depoimentos, como eu falei. Use o silêncio estratégico, também é importante. Muitas vezes você tem que criar aquela expectativa, dizendo, nossa, deixa eu pensar direitinho aqui o que você falou. Isso também é importante. Termine sempre com muito compromisso de entregar aquilo que você prometeu e principalmente da gratidão. Isso é muito importante para que você possa praticar todos os dias. Na próxima dica aqui que o livro traz para a gente, ele fala que o que destrói a sua persuasão. A autora, ela diz que quem fala demais vai causar conflitos. Sabe aquela pessoa que fala o tempo todo, mundo deixa o outro falar? Você tem que também ouvir mais do que fala, ter uma escutatória. Eu já falei de livros aqui no nosso quadro sobre o poder da escuta, falei várias vezes. É muito importante escutar mais do que ficar só falando. E tem gente que só fala de si o tempo todo, querendo falar do produto, isso cria uma antipatia.
Cuidado com jargões excessivos. Sabe aquela pessoa que fala muitas palavras técnicas ou vícios de linguagem, né? Tipo assim, tá certo, entendeu? Ok, beleza? Isso não é legal. Você tem que ter clareza, você tem que falar de uma forma que não seja complexa. Tem que falar de uma maneira fácil, clara, para que todo mundo possa te entender. Atacar a ideia do outro. Não, calma aí. Sabe aquela pessoa que não deixa nem o outro falar? Isso é terrível. Então, valide aquela pessoa. Ah, eu entendo seu ponto de vista. Muito interessante. Mas deixa eu lhe falar aqui o que nós temos mais assim a oferecer. Você tem que conversar, é um diálogo. Não fique interrompendo o outro. Isso é muito chato. Isso aí não é legal em lugar nenhum. Nem com seu parceiro, nem com seu colega, nem com seu cliente. Prometer sem entregar. Isso também é terrível. E também você tem que mostrar credibilidade. E, por último, tem gente que só foca nela. Só foca nela. Eu estou aqui, eu sou o melhor, tudo. Sabe aquela pessoa que chega numa festa em qualquer lugar, só fica focando nela? Isso é terrível, não é legal. Então coloque sempre o outro no centro, agradeça, converse, pergunte mais pela outra pessoa, seja interessante sem ser interesseiro, para você se mostrar interessado pelo outro. Isso você vai conseguir persuadir. Na próxima dica, do livro aqui, ela fala também que você pode aplicar isso no dia a dia, apresentando ideias no trabalho, usando de provas sociais, nas vendas, sendo recíproco com o seu cliente, falando muito do que você pode oferecer para ele, ouvindo mais. Em casa, sempre valide antes de argumentar. Tem muita gente que às vezes causa um conflito dentro de casa, algo que poderia ser resolvido de uma maneira tão tranquila, com diálogo, conversando. Então, use o tom da sua voz para também persuadir. Tem gente que quer conversar, você tem que fazer desse jeito, não sei o que você quer, grita, meu Deus do céu, calma, muita calma nessa hora. E por último, se você estiver num palco como palestrante, conte histórias, use a postura, seja uma pessoa mais leve, mais carismática, mais autêntica, mais feliz e verdadeira. A falta de ética acaba com essa persuasão. E a gente conhece muitos profissionais que não têm ética, infelizmente. Vamos para a próxima dica? É a minha frase. O talento chama a atenção, mas a persuasão é que vai gerar bons resultados. Eu espero muito que você aí em casa pegue essas dicas, seja uma pessoa mais persuasiva. E se você não aprendeu ainda todas as técnicas, tem curso de oratória todo mês com o professor Jax, lá na nossa escola, que você vai aprender várias ferramentas. Esse livro aqui, ó, a próxima dica, é o livro de persuasão da autora Maite Carvalho. Eu fiz só um resumão, tem muito mais aqui nesse livro. Ela fala de muito mais coisas. Mas na próxima semana, olha só o que nós vamos ter. Vamos falar desse livro, O Detector da Verdade, do FBI. Esse livro é bom. Interessante, hein? Muito bom. Eu tenho interesse de ler. Tudo bem, Jax? Tudo ótimo, maravilhoso aqui estar com você. Jax, bom, você falou de persuasão, você falou de, já no finalzinho também, dessa questão de que muitas vezes, quando você está no palco, você passa aquela sensação de que você sabe muito, mas na verdade quem está ali embaixo pode saber até mais do que você. Com toda certeza. E aí você tem que ter a humildade de aprender muitas vezes com quem está ali ao seu lado. E muita gente agradecer. Não tem, né? Não tem. E aí por isso que eu falo muito nos nossos cursos de oratória. Quando você está à frente, você tem que saber, mas você também tem que ter, como eu falei, essa humildade pedagógica, de entender, opa, eu posso aprender com ela, com o Ed, com a Vanusa, com quem está ali assistindo. Uma dica, eu não sou o detentor de saber, então eu posso ser o professor, mas posso também reconhecer que nem tudo eu sei. E aí eu preciso persuadir, mas tem pessoas que também podem me persuadir. Tá bom? Isso é muito importante. Então, olha, gente, só para dizer para vocês, na próxima quarta-feira teremos mais dicas de oratória com o nosso professor Jax. E tem curso de oratória também na próxima semana, daqui a 2 semanas. E tudo isso você encontra no meu Instagram, @professor Jax, com mais dicas. Então, até quarta-feira. Não perca, que vai ser ótimo. Muito bom. Até lá. Tchau, tchau.